Neste exato momento, sua mente possui uma capacidade extraordinária que você talvez nunca tenha experimentado plenamente. Uma habilidade de expandir-se além das fronteiras do corpo, além das limitações do pensamento comum, além até mesmo da percepção de si mesmo como um ser separado. Esta capacidade não é privilégio de poucos iluminados, mas um potencial natural da consciência humana que aguarda ser despertado. Hoje vamos descobrir juntos como acessar estes estados profundos de liberdade mental que podem transformar radicalmente nossa experiência de vida. Capítulo 1. A natureza expansiva da mente. Desde criança, aprendemos a pensar em nós mesmos como seres limitados. Nosso corpo tem fronteiras claras, nossa mente parece confinada dentro do crânio, nossas emoções e pensamentos parecem acontecer num espaço muito pequeno e pessoal. Mas e se essa percepção fosse apenas um hábito mental, uma ilusão criada por anos de condicionamento? Os mestres contemplativos ao longo da história descobriram algo revolucionário sobre a natureza da mente. Quando conseguimos aquietar completamente as ondas superficiais dos pensamentos e emoções, descobrimos que a consciência em si não possui limites físicos. É como quando olhamos para o céu numa noite límpida e de repente compreendemos que não há uma parede ou teto acima de nós, mas um espaço infinito que se estende em todas as direções. Esta descoberta não é meramente filosófica ou poética. É uma experiência direta que pode ser cultivada através de práticas específicas de concentração mental. Quando a mente se torna suficientemente estável e unificada, ela naturalmente transcende as limitações que normalmente aceita como reais. Pense por um momento em como sua percepção de espaço muda quando você está verdadeiramente relaxado. Talvez durante uma caminhada numa floresta, ou contemplando o horizonte do mar, ou simplesmente deitado olhando as nuvens. Nesses momentos, você pode ter sentido sua consciência se expandir, como se você fosse maior do que seu corpo físico. Esta é uma pista da capacidade natural da mente de transcender suas fronteiras habituais. As 4 concentrações sem forma são estados de consciência onde esta expansão acontece de forma sistemática e profunda. Elas representam diferentes estágios de libertação progressiva das limitações mentais, cada uma oferecendo uma compreensão mais profunda sobre a verdadeira natureza da consciência. Capítulo 2. O primeiro portal. A consciência do espaço infinito. Imagine que você está sentado numa montanha muito alta, observando o vale abaixo. Gradualmente, sua atenção deixa de focar nos objetos específicos do vale, as árvores, as casas, as estradas, e você começa a perceber apenas o espaço que contém todos esses elementos. Lentamente, até mesmo a percepção dos objetos desaparece, e você fica consciente apenas do espaço puro, ilimitado, sem fronteiras. Este é o primeiro estágio das concentrações sem forma, conhecido como a esfera do espaço infinito. Aqui, a mente transcende completamente qualquer percepção de objetos físicos ou mentais com forma definida. Não há mais visualizações, não há mais foco na respiração, não há mais sensações corporais específicas. Existe apenas a consciência pura do espaço sem limites. Para compreender melhor esta experiência, considere como nossa percepção normal funciona. Habitualmente, prestamos atenção aos objetos que aparecem no espaço, mas raramente ao próprio espaço. É como se estivéssemos sempre olhando para os móveis numa sala, mas nunca para o espaço vazio que permite que os móveis existam ali. Na concentração do espaço infinito, acontece uma inversão completa desta perspectiva. Os objetos se tornam irrelevantes e transparentes, enquanto o espaço que os contém se torna a única realidade percebida. É uma experiência de vastidão absoluta, onde a mente se identifica com a própria imensidão do espaço cósmico. Esta não é uma experiência de vazio no sentido de ausência ou privação. Pelo contrário, é uma experiência de plenitude infinita, onde a consciência se reconhece como tendo a mesma natureza expansiva e ilimitada do próprio espaço universal. É como descobrir que você não é uma gota separada, mas o próprio oceano. Quando esta percepção se estabiliza, algo notável acontece na vida cotidiana. Os problemas que antes pareciam imensos e sufocantes são vistos em perspectiva. As preocupações pessoais, embora ainda possam ser atendidas quando necessário,
não mais dominam a consciência. Há uma sensação constante de vastidão interior que oferece refúgio e paz, mesmo em meio às turbulências da vida. Capítulo 3. O segundo portal. A consciência infinita reconhecendo a si mesma. No segundo estágio das concentrações sem forma, algo ainda mais sutil e extraordinário acontece. A mente, que antes estava absorta na percepção do espaço infinito, volta sua atenção para si mesma e descobre algo surpreendente. A própria consciência que estava percebendo o espaço infinito é, ela mesma, infinita. É como um espelho que, ao invés de refletir objetos externos, de repente se volta para refletir sua própria capacidade de refletir. A mente descobre que sua natureza fundamental não é diferente da vastidão que ela estava contemplando. Não há separação entre a consciência que percebe e a infinitude que é percebida. Esta realização pode ser difícil de compreender intelectualmente, mas é extraordinariamente clara quando experimentada diretamente. É como descobrir que você não é alguém olhando para o céu, mas que você é o próprio céu olhando para si mesmo. A consciência reconhece sua própria natureza ilimitada e eterna. Neste estado, dissolve-se completamente a sensação de ser um observador separado. Não há mais eu aqui observando algo ali. Existe apenas a consciência pura, conhecendo a si mesma como infinita e indivisível. É uma experiência de unidade tão completa que as palavras se tornam inadequadas para descrevê-la. O impacto desta realização na vida diária é profundo. A sensação de solidão existencial, que acompanha tantos seres humanos, simplesmente desaparece. Como você pode se sentir sozinho quando descobriu que sua própria natureza é a consciência universal? O medo da morte também perde muito de sua força, pois você experienciou diretamente que sua essência transcende as limitações do corpo físico. Além disso, surge uma compaixão natural e espontânea por todos os seres. Quando você reconhece que a mesma consciência infinita que você é, também é a natureza fundamental de todos os outros seres, a separação artificial entre eu e outros se dissolve. O sofrimento alheio é percebido como seu próprio sofrimento, e a felicidade dos outros como sua própria felicidade. Capítulo 4. O terceiro portal. A experiência da vacuidade luminosa. O terceiro estágio das concentrações sem forma representa um refinamento ainda maior da percepção. Aqui, a mente transcende até mesmo a percepção de consciência infinita e descobre algo que só pode ser descrito como um vazio luminoso, uma ausência que é, paradoxalmente, plena de presença. Não é o vazio de uma sala vazia ou de um recipiente sem conteúdo. É o que poderíamos chamar de vacuidade criativa, o espaço primordial do qual todas as experiências emergem e para o qual retornam. É como descobrir o silêncio profundo que existe entre os pensamentos, mas amplificado infinitamente. Neste estado, não há percepção de espaço, não há percepção de consciência, não há percepção de qualquer coisa específica. E ainda assim, há uma clareza cristalina, uma presença alerta que está completamente desperta. É como um céu sem nuvens, sem objetos, mas radiante com sua própria luz natural. Esta experiência oferece uma compreensão direta de algo que os filósofos discutem há milênios. Como é possível que algo emerja do nada? Na vacuidade luminosa, você experimenta diretamente que o nada e o tudo não são opostos, mas aspectos da mesma realidade fundamental. Para a vida cotidiana, esta compreensão traz uma liberdade extraordinária. Você descobre que pode deixar ir completamente suas preocupações, seus planos, suas identidades, e ainda assim continuar funcionando de forma eficiente e compassiva no mundo. É como descobrir que você pode soltar todas as bagagens que carregava e ainda assim ter tudo o que precisa. A ansiedade sobre o futuro diminui drasticamente quando você experimenta que emerge naturalmente de uma fonte inesgotável de criatividade e sabedoria. A depressão sobre o passado perde seu poder quando você descobre que cada momento surge fresco desta vacuidade primordial, sem ser limitado por eventos anteriores. Capítulo 5. O quarto portal. Além da percepção e da não percepção. O quarto e mais sutil dos estados sem forma é tão refinado que mal pode ser chamado de experiência no sentido comum. Aqui, a mente alcança um estado que está no limiar entre existir e não existir, perceber
e não perceber. É como estar na fronteira entre o sono e a vigília, mas com uma consciência cristalina que transcende ambos os estados. Neste estágio, não se pode dizer que há percepção, porque não há objetos sendo percebidos, nem um sujeito claro fazendo a percepção. Mas também não se pode dizer que não há percepção, porque há uma presença sutil, uma consciência mínima que permanece. É um estado que desafia todas as categorias normais da experiência humana. Este é considerado o pico dos estados condicionados de consciência, o mais refinado dos reinos onde a mente ainda mantém alguma atividade sutil. É como alcançar o topo de uma montanha tão alta que você está quase no espaço, onde a atmosfera é tão rarefeita que mal é possível respirar, mas ainda não é o vácuo absoluto. A importância deste estado não está tanto na experiência em si, mas no que ele revela sobre a natureza da consciência. Ele demonstra que mesmo os estados mais sutis e refinados da mente ainda são temporários, ainda surgem e desaparecem, ainda estão sujeitos às leis da impermanência. Esta compreensão é crucial para o desenvolvimento espiritual autêntico. Muitos buscadores espirituais, ao experimentar estados elevados de consciência, podem confundi-los com a libertação final. Mas este quarto estado sem forma ensina uma humildade profunda. Mesmo as experiências mais extraordinárias da consciência ainda fazem parte do reino do condicionado e do transitório. Para a vida prática, esta compreensão desenvolve uma equanimidade profunda. Você aprende a não se apegar nem mesmo às experiências espirituais mais elevadas. Surge uma sabedoria que sabe apreciar a beleza de todos os estados de consciência, sem se identificar com nenhum deles permanentemente. Capítulo 6. Integrando a sabedoria na vida cotidiana. Depois de explorar estes territórios extraordinários da consciência, surge naturalmente a pergunta: como integrar estas compreensões na vida diária? Como levar a vastidão do espaço infinito para uma reunião estressante no trabalho? Como aplicar a sabedoria da vacuidade luminosa quando os filhos estão fazendo birra? Como manter a equanimidade sutil quando enfrentamos desafios práticos urgentes? A resposta está em compreender que estas concentrações sem forma não são escapismo ou experiências separadas da vida comum. Elas são revelações sobre a natureza fundamental da nossa própria mente, que está sempre presente, mesmo quando obscurecida pelas preocupações superficiais do dia a dia. Quando você experimenta sua natureza como espaço infinito, essa vastidão não desaparece quando você retorna às atividades mundanas. Ela se torna um recurso interno permanente, uma sensação de amplitude que pode ser acessada mesmo nos momentos mais desafiadores. É como descobrir que você tem um jardim secreto dentro de si, para onde pode se retirar mentalmente sempre que precisar de paz e perspectiva. A consciência infinita que você descobre no segundo estado permanece como uma compreensão de fundo que transforma fundamentalmente como você se relaciona com outros. Você pode discordar das opiniões de alguém ou ficar frustrado com o comportamento de uma pessoa, mas há uma parte de você que reconhece a mesma consciência essencial operando através daquela pessoa, mesmo que de forma confusa ou distorcida. A experiência da vacuidade luminosa oferece uma flexibilidade mental extraordinária. Quando você sabe diretamente que todas as situações emergem de uma fonte vazia e criativa, você se torna muito mais adaptável às mudanças inesperadas. Em vez de resistir às circunstâncias difíceis, você aprende a dançar com elas, sabendo que são tão transitórias quanto as nuvens no céu. E a sabedoria do quarto estado, que transcende percepção e não percepção, cultiva uma humildade profunda que é enormemente útil na vida prática. Você se torna menos dogmático em suas opiniões, mais aberto para aprender com situações inesperadas, mais disposto a admitir quando não sabe algo. Capítulo 7. O cultivo prático destas realizações. Para acessar estes estados extraordinários, não é necessário se tornar um monge recluso ou passar décadas numa caverna. Embora disciplina e dedicação sejam importantes, o cultivo destas concentrações pode ser integrado numa vida moderna equilibrada. O primeiro passo é desenvolver uma prática regular de quietude mental. Isso pode começar com apenas 15 ou 20 minutos diários de meditação simples,
focando na respiração ou numa contemplação suave. O objetivo não é forçar estados especiais, mas sim familiarizar-se com a natureza naturalmente expansiva da mente quando ela não está agitada por preocupações. Uma prática particularmente útil é a contemplação do espaço. Durante sua meditação diária, depois que a mente se tornou relativamente calma, gentilmente direcione sua atenção para o espaço ao seu redor. Comece percebendo o espaço da sala onde você está. Depois expanda gradualmente sua consciência para incluir o espaço do edifício, da cidade, do país, do planeta, do sistema solar. Não force esta expansão. Deixe que aconteça naturalmente, como uma flor se abrindo. Se você tentar controlar ou acelerar o processo, isso criará tensão que bloqueará os estados mais sutis. A chave é uma atenção relaxada, mas alerta, como um gato observando pacientemente um pássaro. Igualmente importante é cultivar estes insights durante as atividades diárias. Quando você está caminhando, ocasionalmente lembre-se da vastidão que existe ao seu redor e dentro de você. Quando está conversando com alguém, às vezes perceba o espaço de consciência que vocês compartilham. Quando enfrenta um problema, respire fundo e conecte-se com a amplitude interior que transcende qualquer dificuldade específica. Com o tempo e a prática consistente, você descobrirá que estes estados deixam de ser experiências extraordinárias ocasionais e se tornam aspectos naturais da sua consciência cotidiana. A vastidão se torna seu lar natural, e as limitações superficiais do ego se tornam como roupas que você pode vestir ou tirar, conforme apropriado para cada situação. Conclusão: a herança da consciência ilimitada. As 4 concentrações sem forma não são meros estados alterados de consciência ou curiosidades espirituais. Elas são mapas precisos dos territórios mais elevados da experiência humana. Convites para descobrir capacidades da mente que a maioria das pessoas nunca imagina possuir. Quando você experimenta diretamente que sua natureza fundamental é vasta como o espaço, infinita como a consciência, criativa como a vacuidade e sutil além da percepção, isso não o torna especial ou superior a outros. Pelo contrário, você descobre que esta é a herança natural de todos os seres humanos, temporariamente obscurecida pelas nuvens das preocupações superficiais. Esta descoberta traz uma responsabilidade compassiva. Quando você sabe que é possível viver com esta liberdade interior, torna-se natural querer compartilhar esta possibilidade com outros, não através de proselitismo ou superioridade espiritual, mas simplesmente vivendo de forma que demonstre esta paz e amplitude naturais. O mundo atual, com seus ritmos acelerados e pressões constantes, precisa desesperadamente desta sabedoria. Não como escapismo da realidade, mas como uma forma mais madura e eficaz de engajar-se com os desafios reais que enfrentamos. Quando agimos a partir desta vastidão interior, nossas respostas aos problemas se tornam mais criativas, mais compassivas e mais eficazes. As 4 concentrações sem forma nos lembram que somos muito mais vastos e capazes do que geralmente imaginamos. Elas nos convidam a viver não como prisioneiros de mentes pequenas e medrosas, mas como expressões conscientes da inteligência cósmica infinita que permeia toda a existência. Esta é a sua herança natural. Esta é a liberdade que aguarda ser descoberta. E esta descoberta pode começar agora, neste momento, com uma simples decisão de explorar a natureza ilimitada da sua própria consciência.